Será que nós já atravessamos aquela fronteira que separa o mundo dito normal, civilizado, e ingressamos num outro território, que é o território da total incerteza diante da realidade, diante do futuro? Será que nós não estamos já vivendo aquela realidade que muitos, de alguma maneira, pensaram, vaticinaram, de que nós iríamos viver uma sociedade descontrolada, sem nenhum amparo legal, justiça, com uma justiça que protege aqueles que já tinham poder e agora de forma escancarada? Será que nós estamos naquele mundo em que as fronteiras praticamente estão se dissolvendo, mas ao mesmo tempo as polícias, as forças de segurança agem indiscriminadamente? Será que nós chegamos naquele ponto que a gente temia que ia acontecer, em que uma sensação cada vez maior de medo, de terror, de insegurança toma conta de todo mundo, mas ainda a maioria das pessoas precisa, de alguma maneira, se comportar como se nada estivesse acontecendo? Será que nós estamos já entrando naquela fase de um terrorismo de Estado, em que se matam pessoas de forma indiscriminada, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente? Será que nós já estamos naquela fase em que qualquer um pode ser preso por qualquer motivo aparente, principalmente motivos que não dizem respeito à própria prisão? Será que a economia mundial precisa disso? Não é? Porque, ao que tudo indica, a gente, ao estudar esses mecanismos históricos, esse processo histórico, a gente tenta sempre encadear tanto o desenvolvimento histórico, dos processos históricos e tudo mais, como algo mais ou menos determinista. Uma vez que o capitalismo entra em crise, então os que têm poder econômico, poder político, precisam destruir tudo para tentar refazer o sistema num outro patamar, ou então um desespero meio que ignorante, que toma conta principalmente dos que têm poder, e aí, ao invés de reconstruir, a ideia é destruir. Será que é isso? Será que nós estamos de fato num processo histórico em que a violência será a marca definitiva? Não que antes não houvesse violência, claro. Regiões do mundo completamente conflagradas, guerras regionais, guerras locais, extermínios, genocídios. A África, a Europa, o Oriente Médio, a América Latina, a Ásia, a América Central. Ao menos nos últimos 150 anos, o mundo esteve envolvido em guerras diárias. Não há um único dia em que não há conflitos. Mas será que agora nós não estamos numa outra fase desse processo em que a ordem é a destruição quase que total de uma ordem social que parece que não é mais necessária?
Será que de fato a previsão de muitas pessoas, o medo, né, aquela coisa apocalíptica de que agora não há outra alternativa senão exterminar os pobres, chegou? Será que nós podemos de fato acreditar que não vai acontecer nada com a gente, só com os outros? Não é? No sentido de pensar que não haverá, que eu não serei vítima de balas, de fuzilamentos, que eu não serei vítima de nenhum tipo de arbitrariedade da justiça? Ou será que eu, assim como você e tantos outros que me assistem, já não tem isso mais ou menos claro? Mas também a gente não sabe o que fazer. Será que nós já entramos naquela fase totalmente obscura em que nós temíamos que um dia poderia acontecer, mas a gente também achava que acho que não vai acontecer, não é possível que isso aconteça? Será que o capitalismo chegou realmente no seu limite, como Robert Kurz fala, o limite absoluto, no qual não há mais volta? E aí o caminho dele é a estagnação, a sua obsolescência e ao final o seu colapso? E será que é por causa dessa crise irreversível que a maioria das pessoas ainda não percebe, não vê, não sente, porque não está na consciência dela, né? Só está no corpo, mas nem sempre o corpo anda junto com a consciência anda junto com o corpo, né? Essas duas dimensões, essas duas esferas não necessariamente caminham juntas, né? Então, eu fico me perguntando se nós realmente já entramos, e talvez por uma certeza tardia, nós já temos a possibilidade de entender ou reconhecer que nós estamos agora quase que numa terra sem lei. Será? Será que há algum lugar onde possamos nos proteger? Algum lugar onde nós possamos de alguma maneira imaginar que as coisas não acontecerão como nós tememos que podem acontecer? São tantas as perguntas, e essas perguntas todas, evidentemente, me levam a não só a pensar, mas mais do que pensar, a reproduzir esses pensamentos de tal maneira que eu não encontro eco. As pessoas com as quais eu convivo sentem isso, mas nós como um todo estamos extremamente despreparados para poder enfrentar essa situação. Não parece que nós tenhamos condições de lidar com isso de forma organizada. Não sei se nós teremos realmente possibilidade de nos organizar, pelo menos para nos proteger de uma forma ou de outra. Mas eu percebo uma coisa: cada dia que passa, toda a minha condição e a nossa condição de maneira geral é extremamente frágil. As incertezas são muito grandes e em quantidade cada vez maior também. Além disso, o medo do que já está acontecendo, do que pode acontecer, tem como mecanismo a paralisação, né? Ou seja, a consequência do medo muitas vezes é a própria paralisação. Então, eu às vezes fico sem gravar algum áudio, porque
eu penso assim, o que eu vou dizer? O que eu tenho para dizer diante dessa realidade que nos toma, né, em todos os aspectos da nossa vida, nossas relações sociais, do trabalho, da economia, da política, da religião, né, do conhecimento, da universidade, do estudo, das relações afetivas, do sexo. Conheço pessoas que já desmoronaram, outras que estão em vias de desmoronar de uma maneira ou de outra, né? Psicologicamente, depressão, enfim, fuga. E eu acho que vai demorar ainda um bom tempo até a gente poder encontrar os cacos disso tudo, sabe? Juntar os fragmentos e de alguma maneira tentar organizar minimamente a realidade e dar sentido a ela. Mas eu percebo que existe uma marcha, sabe, um desenvolvimento de um processo que é, na verdade, a expressão de uma ideia, ou de várias, um conjunto de ideias de destruição mesmo. Mas que não são, eu não quero, nem é meu papel tratar disso do ponto de vista supersticioso, né, de forças estranhas, misteriosas, não. Isso tudo tem a ver fundamentalmente com a crise social gerada pela crise do capital. E é difícil das pessoas entenderem isso. Mas elas entenderão de uma forma ou de outra, à medida que a crise bater a porta de todo mundo. E da crise nós vamos para o confronto, que já está acontecendo, mas um confronto mais direto. Então, são dúvidas, inquietudes, incertezas, medos que eu tenho e que eu quero dividir com vocês, porque eu acho que todos nós estamos nesse barco, né? E as forças sociais, as forças políticas, as forças econômicas também estão agindo quase que de forma cega, porque estão tentando salvar um sistema que já foi para o buraco, mas que acho que de forma inercial ainda está presente, e os efeitos são devastadores sobre todos nós, sobre a nossa vida, sobre a natureza, sobre as relações. Então, a impressão que eu tenho é que as coisas estão de fato desmoronando. E aí precisamos saber se vale a pena deixar desmoronar ou se a gente segura esse muro para que ele não desabe sobre nós.